Eu queria chamar o meu coordenador, por favor. Silvino, vem cá. Como é que ele vai chamar? Eu ia falar, apresentar não precisa, né? Apresentar o Silvino. Eu não conheço não. Alguém vai Silvino aqui? Eu não conheço não. E eu vou pedir para ele fazer uma música com a gente. O que é que vocês acham? Um louvor? Um louvor, claro. Tocando? Tocando, com certeza. Aquela que eu ensinei, Silvino. Quero que eu ensinei. Amém, vamos lá. Estou sem pasta, sem nada. Muito bem, pessoal. Não estava previsto, ele veio me chamando porque tá. Não, Sérgio Lopes. Mestre, eu preciso de um milagre. Forma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Mas a lua ouviu a sua voz. Quando a minha pedra recorreu. Depois de 4 dias ele mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Revolve a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita o meu sonho, transforma a minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me leva pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me joga nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ia tocar mais do. Pode ir. É porque toda vez que eu pego o violão dá vontade de cantar. Os leões! A igreja do Senhor! Esse é o tema do nosso caminhando e louvando, né? Nossa caminhada aqui já vai com mais de 120 camisas vendidas. Adquiram as suas, só tem mais 80 camisas aí, gente. Na saída já leva de vocês. Vai ser lindo. E eu quero mandar fazer mais 100. E quanto mais gente tiver nas ruas proclamando o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e levando o Evangelho para todos aqueles que ainda não foram alcançados, eu quero fazer com que o sonho de Dom Paulo seja cumprido, que é o de ganhar Recife para Jesus. E vamos colaborar para que a gente possa ganhar mais algumas vidas, para encher
esse imenso oceano de pessoas que foram alcançadas por Jesus e que são salvas. Vamos esvaziar e saquear o inferno, amém, querido? Amém. Ninguém, podem sentar, irmãos, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por isso não devemos temer. Boa noite. Hoje eu estou aqui porque o momento é especial, né? É diferente, assim, do que vocês estão acostumados a ver. Eu, como preletor da noite, é aquele que costuma abrir a noite. Eu estou aqui fazendo esse papel. Bem-vindos. Mais uma segunda-feira que o Senhor reservou para a gente se aproximar mais dele e mais de cada um de nós, né? Para a gente se conhecer melhor. Cada segunda a gente vai fortalecendo esse laço como família. É esse o propósito dos semeadores também. E hoje o Senhor reservou para um momento especial, né, da vida do nosso preletor. Nosso preletor, não por acaso, é o nosso coordenador, que fez as segundas-feiras aqui, nesse ministério muito especial. Ele tem já há algum tempo trabalhado para o Senhor, e aí essa segunda-feira, como ele sempre fala, agora ficou marcada como sendo a segunda-feira, dia de semeadores. Olha aí.
é devido ao que ele vem fazendo pelo ministério, pelo Senhor, e é também uma gratidão que o Senhor tem feito, acredito, né, que eu acompanho de perto na vida dele, através desse ministério. Silvino é o coordenador, é ministro comissionado aqui da nossa igreja, é o coordenador dos semeadores já faz um tempo. Tem essa equipe aqui que, se não fosse a equipe também, o ministério não andava, né, amor? E é meu marido também. Olhando o Senhor nesse propósito. Então, ele vai apresentar aqui a palavra de hoje para vocês. Ele vai falar do dom de misericórdia. No caso, o chamado à misericórdia, né? Que conta um pouco também da... Acho que eu não vi nada do que ele vai falar, né? Ele não me mostrou, não. Mas pelo que eu conheço da história dele, deve estar aí também impressa algo sobre a história que o Senhor fez ele passar, e não foi por acaso. A gente passa por situações na vida, porque a gente está aqui para semear na vida do outro, né? Cristianismo é sobre isso, é sobre o outro. Então o Senhor usou e usa, continua usando ele para o outro, para que a vida do outro seja edificada através da palavra. Então, vamos orar por ele, para que a noite seja conforme o Senhor reservou para hoje. Tem um pastor? Então você, vou eu, Pai. Senhor amado, obrigada, Senhor, por esta noite que o Senhor reservou para todos que estão aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Não é de Silvino, não é sobre Silvino, mas é sobre Ti, sobre o que o Senhor reservou para cada um de nós aqui. E por isso te pedimos, usa o Teu Filho, Senhor, Teu Filho e servo, que a vida dele foi usada, foi tudo que ocorreu e que ele vem aprendendo até hoje de Ti, que seja para edificar a vida daqueles que o Senhor coloca no caminho deles. Se algo que tiver aqui, que for dito, que não estiver de acordo com a Tua palavra, que caia no esquecimento, Senhor. Porque aqui só Tu é importante, é mais importante. Que ele diminua, que o Senhor cresça. Cuida da mente dele, Senhor, para que ele traga à memória aquilo que dá esperança àqueles Teus filhos que estão aqui para ouvir, Senhor. Usa Teu servo. Cobre o Senhor com o Teu amor e com a Tua sabedoria, para que todos saiam daqui com a porção que o Senhor reservou. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz esteja com cada um de vocês. Queridos, eu queria começar essa noite primeiro agradecendo vocês por estarem aqui, pelo carinho que vocês tiveram comigo, porque quinta-feira foi meu aniversário, mas de lá para cá eu tenho recebido tantos parabéns, tantas mensagens, tantos abraços. Ontem fizeram uma surpresa maravilhosa para mim aqui, no final do culto. Nós fizemos uma festa, na verdade, e foi um presente lindo. Obrigado a equipe de semeadores que organizou isso. Irmãos, as coisas acontecem na minha vida, nunca são por acaso, são sempre obras de Deus. E hoje de manhã eu tive uma prova muito forte de que o que eu iria trazer para vocês era muito relevante e importante na vida de um cristão. Eu dei um pequeno restaurante lá no Recife Antigo, e um irmão daqui da igreja, ele não está aqui na sala, mas ele está aqui na igreja agora à noite, ele parou lá para tomar uma água que ele tinha deixado a filha para fazer
uma prova ali no César, alguma coisa assim, e ele foi tomar uma água mineral lá, e disse, vou pegar uma água aqui e matar o tempo. E ele chegou para mim e disse, cara, eu passei por ali, tinha um rapaz jogado no chão, mendigo, maltrapilho, e me deu uma vontade muito grande de comprar um lanche para ele. E Deus me incomodou e eu disse, eu vou acordar o cara para dar um lanche, nem se ele quer. Mas Deus me incomodou tanto. Aí ele disse, eu vou lá comprar esse lanche. Aí comprou um lanche, acordou o mendigo, acordou o menino e disse, eu vim trazer um lanche para você. O menino olhou e disse, eu estava morrendo de fome. Eu sonhei que Jesus ia me dizer, eu vou mandar um anjo para lhe levar um lanche. E ele foi o anjo. Muitas vezes a gente, quando fala de anjo, a gente tem a noção de que anjo é um ser celestial. Mas anjo, a palavra anjo significa mensageiro. E ele foi o mensageiro de Jesus para aquele rapaz. E foi o primeiro ato de misericórdia que eu vi no dia, que eu vou falar sobre misericórdia. E aí, chegou um rapaz, fiquei conversando com ele lá na frente. Chegou um rapaz sem uma perna, pulando feito Saci Pererê, um outro mendigo que caminha ali pela rua. Só que ele costuma estar de muletas. E ele chegou pulando, parecia o Saci. E eu disse, cadê a muleta? Eu já conheço ele, sempre ajudo. Ele falou, cara, eu dormi ali, bicho, e quando acordei roubaram minha muleta. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí na hora ele tirou foto dele e botou nos grupos aqui da igreja para ver se algum irmão poderia doar uma muleta. E pedi para que ele voltasse amanhã. Porque se essa muleta não aparecer daqui para amanhã, a gente vai providenciar uma muleta para ele. Porque não foi em vão que ele chegou pulando na porta lá do restaurante. Então às vezes a gente é chamado, sim. A gente recebe um chamado de Deus para obras de misericórdia. Às vezes a gente não entende por quê. Porque nós, ou porque agora, né? Mas isso acontece. E esse tema, o chamado à misericórdia, eu escolhi porque aqui, um certo dia aqui dos semeadores, arrumando a sala antes de vocês chegarem, um irmão chegou para mim e disse, eu li um livro que é a sua cara, eu vou lhe dar esse livro de presente e queria que você falasse sobre isso. E ele me deu esse livro de presente. Eu li o livro e vou falar sobre isso. E ele está aqui presente para ouvir hoje. Hilton, meu irmão, obrigado pelo presente. Esse irmão aí, querido, me deu esse livro de presente e eu espero que eu possa retratar um pouco do que esse autor, Timothy Keller, escreveu. Na verdade, o nome do livro é Ministérios de Misericórdia. Mas eu coloquei o título, O Chamado à Misericórdia. Mas eu queria falar sobre misericórdia. Antes de falar sobre misericórdia, eu queria que vocês entendessem o significado de misericórdia. O que significa? Qual a origem dessa palavra misericórdia? Tá, irmãos? Misericórdia vem do latim, é a junção de duas palavras. Miserere, que significa compaixão, e cordis, que significa coração. Então, misericórdia significa coração compadecido. Ter misericórdia significa ter um coração compadecido. Então, esse é o significado de misericórdia. E qual a origem da misericórdia? Quem sabe dizer qual a origem da misericórdia? Ninguém? Não, qual a origem da misericórdia? A palavra já deu o significado. Agora, qual a origem da misericórdia, irmãos? Coloca aí 2 Coríntios 1:3. Vamos descobrir a origem da misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Então, a origem da misericórdia é Deus, Deus Pai. Ele é a origem da misericórdia.
1 Coríntios, achou? Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus Pai é a origem de toda misericórdia. Agora, irmãos, veja. Se Deus é a origem da misericórdia, nós fomos feitos imagem e semelhança de quem? Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então raciocinem comigo. Se nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e Deus é o Pai da misericórdia, isso significa que nós temos em nosso DNA a misericórdia divina. Nós herdamos essa misericórdia de Deus, mesmo com a queda tendo corrompido o nosso corpo, mesmo com a queda do Éden, com a pisada de bola de Adão, que quando ele comeu do fruto oferecido pela sua mulher, cujo fruto foi oferecido pela serpente, Satanás, que seduziu ela e fez com que ela não só comesse do fruto que não podia comer, como levasse para o seu marido, porque se Eva tivesse somente comido o fruto, nada teria acontecido, porque o pacto de Deus foi com Adão, não foi com Eva. Mas Adão pisou na bola porque ele aceitou de Eva e comeu esse fruto. E aí o pecado entra no mundo, e aí a morte entra no mundo, porque nós não fomos feitos para a morte, nem para morrer. A gente foi feito para ter uma vida eterna. Mas aí, com essa queda, nosso corpo ficou corruptível. E aí a gente, infelizmente, a gente passou a ter um corpo perecível. E aí, esse corpo perecível, uma hora, vai embora. Ou seja, morre todo mundo. Mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele resolve nos dar mais uma chance. E essa chance que Ele nos deu está retratada lá nos versículos mais conhecidos da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só a misericórdia de Deus. Ele coloca um segundo Adão para nos dar uma segunda chance. Jesus Cristo. E Jesus Cristo não pisou na bola feito Adão, ele não falhou. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para que a gente possa ter a oportunidade de ser colocado novamente diante da face de Deus, direito que nos foi tirado no Éden. Então eu queria fazer a primeira grande pergunta da noite para vocês. Essa pergunta é a mais importante da noite, eu diria. Você crê em Jesus e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Eu vou repetir, acho que nem todo mundo entendeu. Você crê em Jesus, irmão, e reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Sim! Então você vai ter a vida eterna. Aleluia! O apóstolo Paulo nos ensina na sua carta de Efésios 2, versículos 8 e 9. Olha o que ele fala. Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é presente, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí eu pergunto, então é só crer? É simples assim? Creu? Está salvo? Não. Creu? Está salvo, irmãos? Não. Não? Claro que não. Olha que Tiago fala. Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Sim. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, crer
em Jesus Cristo não é suficiente. É graça, mas não é de graça. A gente precisa crer e declarar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. E isso os demônios não fazem. Nós fazemos, nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então creu e declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você já está salvo, não é isso? Não. Não. Mas ele não diz aqui. É por meio da fé. Isso é dom de Deus. Não é assim? Creu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está salvo? Ainda não? Quase, né? Falta o quê? Toda caminhada começa com o primeiro passo, né? Mas, gente, Jesus não nos chama para ser crentes. Jesus não nos chama para ser crentes. Ele nos chama para ser discípulos. Crente tem a ver com religião. Ser discípulo tem a ver com obediência, estar em Cristo. Então, o nosso chamado não é para ser crente, o nosso chamado é para ser discípulo. Olha que João fala, João 8:31, apóstolo João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, os judeus criam nele. Então Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, não basta crer em Jesus ou ainda conhecer sua palavra, é necessário praticá-la, é necessário vivê-la. Olha só, Mateus 7, 24 a 27. O que é que Jesus fala lá? É o finzinho do Sermão do Monte. Ele faz um dos sermões mais lindos que existe, Sermão do Monte, riquíssimo em ensinamentos. E no final ele fala, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, bateu contra ela e ela resistiu firme. E depois ele fala, adianta, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio vento, veio tempestade, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ele não praticou. Mas o discípulo pratica a palavra. Ele não somente ouve, ele não somente lê, ele pratica. Então nós não somos chamados para ser crentes, nós somos chamados para ser discípulos. E quem é discípulo de Jesus pode ter certeza que o Espírito Santo vai derramar dons sobre a vida de quem é discípulo. O Espírito Santo não vai derramar dons sobre a vida de quem é crente, não, meu irmão. Porque, como diz Tiago, até os demônios creem. Ele vai derramar dons sobre a vida de quem é discípulo de Jesus, de quem segue os ensinamentos de Jesus. E que dons são esses? Que dons maravilhosos de Deus o Espírito Santo derrama sobre nós? Dons de cura, profecia, dons de línguas, falar em línguas, dom de ensino, dom de pregar, dom de evangelizar, dom de discernimento de espírito, dom de serviço, dom de pastorear. São tantos dons, mas tem um que eu quero falar hoje para vocês, e agora que começa a palestra. É o dom de misericórdia. É esse dom que eu quero falar para vocês hoje. O dom de misericórdia. Coloca Mateus 5, versículo 7. Vê o que Jesus fala sobre esse dom. Mateus 5, 7. Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
Vamos repetir isso. Bem-aventurados os, porque alcançarão. Maravilha. E quais os tipos de misericórdia que existem? Quais os tipos de misericórdia que existem? São 2 tipos: corporal e espiritual. Você pode ter misericórdia sobre a vida de alguém e ajudá-lo às suas necessidades físicas, corporal, alimentando, vestindo, provendo de coisas que o corpo precisa. Mas também você pode prover o seu irmão com suas necessidades da alma, do espírito, aconselhando, abençoando, pregando, orientando, enfim, dedicando o seu tempo para a vida daquele irmão que precisa de um conselho, que precisa de uma palavra, que precisa de ajuda espiritual. Então, segundo Timothy Keller, nesse livro que eu ganhei, ele fala que tanto você pode abençoar a vida de alguém de forma corporal como espiritual. E quais são as características de alguém que está cheio desse dom de misericórdia? Caridade, solidariedade, empatia. Esse é importantíssimo, gente. Como às vezes nós somos tão apáticos com a dor do irmão. A empatia, ela é fundamental. Generosidade, sensibilidade e o principal de todos, o amor ao próximo. O amor é o dom maior, é o maior de todos os dons. O que quer que façamos, se não fizermos por amor, não adianta de nada. Não adianta de nada. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13:3. Olha só o que ele fala: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, irmãos, compreendam uma coisa: o que quer que vocês façam por alguém, esse ato, se esse ato for por qualquer motivo que não seja por amor, por compaixão, melhor que nem façam, porque não adianta de nada, não vai contar ponto nenhum para a salvação de vocês, pode ter certeza. O amor é o dom maior. Jesus, ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Foi essa pergunta que um certo doutor da lei fez para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus, ele respondeu sabiamente, porque Jesus não era sábio não, ele era a própria sabedoria. Isso foi contado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 29. Eu quero ler isso aqui para vocês. Preste bem atenção, porque tudo que eu vou falar nessa noite está baseado nesse texto. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
e quem é meu próximo? Aí Jesus, como um grande contador de história que ele era, ele contou várias histórias que nós chamamos de parábolas, histórias belíssimas. Ele contou uma das mais conhecidas, que foi a parábola do bom samaritano, que está logo em seguida no versículo 30, e fala o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí ele perguntou: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, Jesus disse para esse doutor da lei: vá e faça o mesmo. Sabe quem é esse doutor da lei? Quem é esse doutor da lei, meus irmãos? Somos nós. E Jesus nos diz: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Todos os dias, Jesus nos faz passar por essa estrada de Jericó. Todos os dias, Ele nos faz passar pela estrada de Jericó. Você tem notado isso? Você tem se apercebido disso? Ou será que você tem passado de retro, como fizeram os sacerdotes e os levitas? Cuidado com a apatia. Exercitem o amor ao próximo. Irmãos, amar é uma decisão. É a melhor decisão que podemos tomar. Amar é um exercício que nós temos que efetuar a cada dia. O mundo tem se encarregado de cauterizar nossos corações para que não tenhamos compaixão do próximo. Mas a nossa decisão tem sempre que ser a decisão de amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus colocou mais peso ainda nesse mandamento, se lembra? Jesus resumiu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas depois ele disse: ame ao próximo como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Dando a vida por nós. Então isso é muito sério. A gente precisa ter compaixão. A gente precisa ser misericordioso. A gente não pode cair nas artimanhas de Satanás e transferir as nossas responsabilidades para os outros, ou ficar simplesmente indagando e discutindo com Deus de que nós não temos essa obrigação, responsabilidade. Alguns questionamentos comuns que nós fazemos, quer ver? Ah, Senhor, nós sabemos que temos que ajudar os pobres, mas até que ponto? Engano de Satanás. Outra pergunta que a gente pode fazer: ah, Senhor, devemos nos acabar em favor de qualquer um?
Não é, a caridade não começa em casa. Engano de Satanás. Ah, Senhor, todo cristão tem que se envolver com os carentes e feridos desse mundo. Eu não levo jeito para isso, não. Esse não é meu dom. Mentira de Satanás. Ou você pode também indagar a Deus assim: sou envolvido demais com as obras da minha igreja, não tenho tempo para isso. Isso é obrigação do governo. Mentira de Satanás. Ou então você pode dizer: poxa, meu salário mal dá para pagar minhas contas. Engano de Satanás. Esse rapaz que comprou um lanche hoje para o pobre que estava caído lá, morrendo de fome, dormindo e sonhando com um lanche, ele está desempregado há anos. Mas ele foi lá e comprou um lanche e deu. Não tem nada a ver com o que nós temos, não. Não tem nada a ver com... Isso tem a ver com o nosso coração, não é com o nosso bolso. E a gente ainda pode falar: muita gente está na pobreza por pura irresponsabilidade, não é? E eu que vou pagar esse preço? Engano de Satanás. Não importa. Quando nós fazemos caridade, quando nós temos misericórdia de alguém, nós não temos que puxar a ficha técnica dessa pessoa, não. Isso é com Deus. Se Deus manda, a gente faz. Esses questionamentos aqui, isso tudo vem do diabo. Deus é misericordioso e pai da misericórdia. Satanás, ele é pai do engano e da mentira. Jesus não nos comissionou para fazer obras de misericórdia. Não. Ele nos comissionou para fazermos discípulos em seu nome. Aí você pode dizer: puxa, estou entendendo nada agora. É verdade. Nós não fomos chamados por Deus para fazer obra de misericórdia. Nós fomos chamados para fazer discípulo em nome de Jesus. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Um seguidor. Um imitador de Cristo. E a nossa obrigação como cristão é fazer discípulos por onde quer que passemos. Assim como Jesus fez por onde ele passou. Jesus, ele transitou entre a Galileia e a Judéia, várias caminhadas, fazendo discípulos, levando as boas novas, pregando o Evangelho. Mas foi só isso que ele fez? Durante seu ministério, que durou um pouco mais de 3 anos, ele fez várias viagens, do norte ao sul, da Judéia, da Galileia à Judéia, da Judéia à Galileia. E ele realmente, ele pregou o Evangelho e fez muitos discípulos. Mas foi só isso que ele fez? Não. Ele fez muitos milagres. Foram muitas curas. Curou cegos, aleijados, coxos, gente com a mão torta. Exorcizou pessoas que estavam endemoniadas. Transformou pão e peixes de uma quantidade de 2 e 5 para 5 mil. Fez uma multiplicação imensa para poder saciar a fome daqueles que estavam sentados ouvindo a sua palavra. Acalmou o mar, os ventos, para poder acalmar o coração daqueles que estavam desesperados no barco. Jesus não foi comissionado por Deus para fazer obra de misericórdia. Não, ele foi comissionado para levar o Evangelho a todos, o Evangelho da salvação. E nós, como cristãos, nós somos comissionados a fazer a mesma coisa. Mas por que Jesus fez isso então? Porque ele teve misericórdia. Deus, como eu falei no início, Pai, ele é o Pai da misericórdia. Jesus, ele é o nosso irmão da misericórdia. Ele teve misericórdia e fez tudo isso que eu acabei de citar. E nós, como cristãos, temos que ter a mesma misericórdia e fazer exatamente o que ele fez.
ter misericórdia e ajudar. É para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para evangelizar, sim, mas no nosso caminho nós vamos encontrar com várias pessoas que vão precisar de nossa ajuda. E o que é que vocês vão fazer? Vão passar de reto? Feito fez o sacerdote? Feito fez o levita? Claro que não. Vocês têm, como eu tenho, a obrigação de ajudar o irmão. Por misericórdia. A mesma misericórdia que teve o samaritano. E a mesma misericórdia que teve Jesus Cristo. Então, a pergunta é: você vai passar de reto? Eis a questão, irmão. Vou contar um segredo para vocês. Olhem para mim. Olhem bem para mim. Obras de misericórdia não salvam ninguém. Nós a fazemos porque já somos salvos. Amém? Obras de misericórdia não salvam ninguém. Nós a fazemos porque nós somos salvos. E se nós ainda não a fazemos, é porque nós ainda não estamos salvos. Pensem nisso. Outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é, não sei se vocês prestaram atenção, Jesus ele escolheu como exemplo nessa parábola um samaritano. O samaritano ele era um povo odiado pelos judeus. Jesus era judeu. Ele estava falando para judeus. E ele usou como exemplo um samaritano que era alguém que era considerado desprezível. E aí veio o doutor da lei lá, o sacerdote, passou de reto. Veio o levita, passou de reto. E somente o samaritano, aquele ser desprezível para os judeus, teve compaixão, foi lá e ajudou aquele homem que tinha caído na mão dos bandidos. E o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos escolher aquele que nós vamos fazer nossas obras de misericórdia. Jesus não fazia acepção de pessoas e nós também não podemos fazer. Nós não podemos restringir as nossas bondades, nossos atos de misericórdia àqueles que são iguais a gente, ou que pensam igual a gente, ou que creem no que nós cremos. É para todo mundo. Sabe o que significa todo mundo? É todo mundo. É aquele que estiver no seu caminho. Porque se ele está no seu caminho, se ele está na estrada de Jericó, é porque Deus está fazendo prova de você, para que você ajude, para que você seja um anjo na vida daquela pessoa, como aquele rapaz logo de manhã lá no restaurante foi. Amém? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu sempre achei que misericórdia não tinha nada a ver comigo. Essas ministério de misericórdia, a obra de misericórdia não tinha nada a ver comigo. E como sempre eu me enganei muito. Março de 2020, eu, Sandra, pastor André Barreto, pastor Marcondes, Patrícia Ferreira e mais alguns irmãos aqui da igreja fomos trabalhar no Seminário de Vida do Espírito Santo lá em Petrolina. E nós trabalhando naquele seminário. Alguém aqui já fez Seminário de Vida do Espírito Santo? Quem já fez? Levanta a mão. Vai ter agora, né? Vai ter agora, inclusive. Quem não fez, aproveita. O Seminário de Vida do Espírito Santo, ele tem um momento em que o pastor ele faz uma espécie de teste de dons, para saber que tipo de dom você tem. Né? E eu achei que eu tinha dom de ensino, que eu tinha dom disso, dom daquilo outro. Aí fui fazer o teste. Eu não estava fazendo nada, estava sentado lá, né, naquele momento, assistindo a palestra. Aí me deram um papelzinho, eu disse, eu vou marcar também para ver o que é que dá aqui, né? E comecei, ele vai fazendo as perguntas, e a gente vai pontuando, e marcando, e marcando, e marcando. E no final, quando ele foi dar o resultado, a nota mais alta que eu tive foi dom de misericórdia.
Aí eu ri. Exatamente igual a você, eu ri. Sabe por que eu ri? Eu disse, isso tem nada a ver comigo. Eu não vivo fazendo... Isso é para o pessoal do Amar aí da igreja, que vive lá no COP fazendo misericórdia. Uma vez até me chamaram para ir lá, para tocar na festa de Natal. Eu fui morrendo de medo. Eu disse, não, essas obras não tem nada a ver comigo, não. Isso deu tudo errado. E aí passou o seminário de vida, eu voltei para Recife, nós voltamos, uma segunda-feira, desembarcamos aqui, depois do seminário. Nessa mesma semana, na quinta-feira, começou a pandemia. Foram tempos difíceis. Na quinta-feira foi decretado o lockdown, todo mundo em casa, todo mundo tremendo de medo, todo mundo se recolheu, ruas vazias, comércio vazio, minha empresa teve que fechar. Eu fiquei sem saber o que fazer, como todo mundo ficou sem saber o que fazer. Ninguém sabia nada o que fazer, ninguém tinha a mínima ideia. Eu achei que era coisa de 10 dias, 15 dias, e depois a gente voltava a trabalhar. Botei meus funcionários de férias para aproveitar, achei que estava fazendo um grande negócio, nem fiz. Enfim, começou a pandemia. E aquela pandemia foi se alastrando, crescendo. E minha igreja fechou. Não tinha nada aqui, não tinha culto, não tinha ministério, não tinha semeadores, não tinha nada. Eu disse, meu Deus. E aí eu me lembro que alguns meses antes, meu pastor André Barreto, ele me convidou para visitar uma igreja de um amigo dele. E nós fomos, o nome da igreja é Rio, Igreja Rio. E a gente foi lá visitar, assisti a pregação, gostei muito, legal. E eles têm uma recepção muito boa. Lá na entrada eles pegaram meu nome e telefone e tal. E eles ficaram mandando a programação. Legal, achando legal aquilo. Até que a gente quis implantar isso aqui. Aí eu recebi, durante a pandemia, logo no comecinho da pandemia, uma mensagem da igreja dizendo o seguinte: todos os dízimos e arrecadação do mês daqui da nossa igreja vai ser destinado à cesta básica para a população carente. Era um tempo em que muito difícil. Pessoas que trabalhavam, que não eram de carteiras assinadas, e até os que eram mesmo, ficaram sem saber, sem ter ganho. Muita gente, aqueles que tinham poucos recursos, passaram a ter recurso nenhum. Aquele que precisava trabalhar, lutar pelo pão de cada dia, não tinha nada. E aquilo me incomodou muito, e eu disse, meu Deus, eu queria tanto que minha igreja fizesse isso. Aí liguei para o meu pastor e disse, pastor André, cara, olha, tu viu esse negócio da Rio? Pastor André foi o primeiro a pegar Covid. Ele estava em casa, doente, mal pra caramba, e eu liguei para ele, e ele disse, meu irmão, eu disse, poxa, tu viu esse negócio da Rio? Ele disse, não, o que foi? Eu disse, eles vão dar cesta básica para todo mundo, tudo que eles arrecadarem esse mês vai ser só para dar. Eu disse, poxa, eu queria tanto que minha igreja fizesse isso. E aí meu pastor falou uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida. Ele fez, meu irmão, a igreja somos nós, mexa-se. E aí eu disse, mexa-se. Então vamos mexer. Ministério dos Semeadores. Vamos fazer uma campanha. A gente não podia se reunir, era tudo online. E aí eu liguei para um, liguei para outro, liguei para a Rochinha. Ó, Rochinha, pastor André está incentivando a gente a fazer uma campanha para ele arrecadar umas cestinhas básicas aí para ajudar o povo que está morrendo de fome. E começamos a fazer essa campanha aqui dentro da igreja. E o nosso objetivo era conseguir 50 cestas básicas para ajudar as pessoas, né, que estavam necessitando. E a ideia inicial era as pessoas da própria comunidade, porque tinha gente aqui que estava mal mesmo. E aquilo foi tomando conta da gente. Olha, é algo tão sobrenatural que vocês não têm ideia. E essa campanha foi crescendo aqui dentro da igreja. Crescendo. Mas a necessidade das pessoas era tanta que as pessoas recebiam as cestas e diziam lá, a igreja está dando. E vinha o vizinho, vinha um amigo. Meu amigo, estava uma loucura isso aqui, de gente querendo cesta básica na porta daqui da igreja. Meu telefone vazou. Tinha uma comunidade no Espinheiro chamado
Campo do Vila. Meu telefone vazou naquela comunidade. A comunidade inteira mandava mensagem, ligava para mim: pastor, eu estou sem nada em casa. Eu dizia: eu não sou pastor, o pastor é André, eu sou só auxiliar dele. Não, mas eu não quero saber, eu estou aqui, me ajude, pelo amor de Deus. Tinha uma mulher que me chamava de seu padre, me ajude. Eu disse: Jesus, o que é que eu vou fazer agora? E a gente começou a arrecadar cesta, meu irmão, arrecadar cesta. Esse cara aqui, ele foi um gigante nessa campanha. Rochinha, ele era incansável, ele pegava o carro dele e saía nas comunidades entregando cesta básica. Rochinha, ele é empresário, dono de uma construtora, tem mais de 200 funcionários, mas na pandemia ele passou o aniversário dele entregando cesta básica nas comunidades carentes, levando cesta básica para orfanatos, levando cesta básica para... Pode aplaudir mesmo, gente. Levando cesta básica para asilos. E essa campanha, ela foi crescendo, mas a necessidade... Olha aí, isso aí também é Helder, estava aí nessa campanha ajudando, entregando, e o povo ia mesmo nas comunidades. Esse é a gente do Amar também, que a gente ajudou aí o pessoal do Coque. Mas a necessidade era muita. Por mais que viesse cesta, não dava conta. Eu tinha 2 listas. A de cestas que entravam e de gente que pedia. Estava assim, ó, as listas querendo. E eu já estava tendo que fazer o papel de Deus. Ou seja, escolher a quem abençoar. Quem vai comer e quem nem vai comer. Isso estava me deixando doente. Ser Deus não deve ser muito fácil, não, né? Porque todos são filhos. No meu caso, todos são irmãos. E eu tenho que escolher quem vai comer e quem não vai comer. Isso estava me deixando muito mal. E eu ligava para o pastor e disse: pastor, esse negócio está ficando difícil, pastor. A lista está crescendo aqui e eu não tenho cesta suficiente. Divulga aí, bota aí no Instagram, faz alguma coisa. Ele: meu irmão, calma o seu coração. Você está fazendo o que você pode. Nós já entregamos, eu achava que a gente não entregava nem 50 cestas, a gente já entregou umas 200. Eu disse: mas pastor, a necessidade é muito grande. E aquilo, eu estava ficando inconformado e estava muito aflito com aquilo. E aí, o sobrenatural começa a acontecer. Eu recebo um telefonema da ministra comissionária aqui da igreja, Patrícia Ferreira, Ministério de Intercessão. Ela nunca tinha ligado para mim. Nunca me ligou. Quando ela me ligou: oi Silvino, é Patrícia, tudo bem? Eu disse: pronto, ela vai me pedir cesta. Eu disse: eu não tenho cesta para todo mundo, meu Deus do céu, tomara que não seja. Ela fez: mas estou te ligando porque eu sonhei contigo. E foi um sonho profético, e nesse sonho Deus dizia que estava recebendo toda a cesta que você... Cada cesta que você está dando a um pequenino desse. E que você não pare. Estou arrepiado. Que você não pare. Eu disse: mas meu pastor disse que eu parasse. E agora a Patrícia diz que eu não pare. O que é que eu faço, meu Deus do céu? E aquilo só me angustiava. Tá certo, Patrícia. Amém. Mas quando Deus manda fazer uma coisa, Ele mesmo se cuida de trazer a provisão. E no dia seguinte eu recebo uma ligação. O telefone toca. Bom dia. Bom dia. É o pastor Silvino. Eu disse: não, o pastor é André, eu sou só o assessor dele. Ô pastor Silvino, é o seguinte, eu estou com... Aqui meu nome é Tenente Stefanelli, do batalhão não sei das quantas. Eu soube que o senhor está fazendo uma campanha aí para ajudar com cestas básicas. Eu tenho 100 cestas básicas para doar para a sua campanha e 100 cestas básicas para doar para a campanha do pastor Marcel. Eu disse: eu conheço o pastor Marcel, lá do Jardim Atlântico. Ele tem 100 para cada uma. Eu disse: amém. Que maravilha. Eu com vontade de gritar já. Eu já estava... Só estava faltando desligar para começar a pular, né? De alegria. E aquilo... Tá certo. Quando ele desligou, eu ligo para o pastor. Eu disse: pastor, ligou um tenente aí, eu não sei das quantas, que disse que vai dar 100 cestas, gente. E que amanhã fosse esperar, às 8 da manhã lá na igreja.
E eu nem podia vir no dia seguinte, eu não me lembro porquê, eu tinha algum compromisso que eu não podia estar no dia seguinte, às 8 horas eu pedi para a Rochinha vai lá receber. Aí a Rochinha veio, foi lá receber, chegou o carro do exército aqui, um bocado de militares, fizeram uma fila indiana e começaram a descer as cestas. E tome cesta, e tome cesta, e tome cesta. Aí daqui a pouco liga a Rochinha, Rochinha chegou. Aí daqui a pouco começa a desembarcar e liga a Rochinha, chorando para mim. Silvino, não vieram 100 não, vieram 200. Glória a Deus. Aí eu disse, está errado, meu irmão, as 100 é de Marcel. Né? As 200 da gente não, devolve que 100 é do pastor Marcel, o tenente disse. Ele disse, o tenente disse que as de Marcel já foi em outro caminhão, essas 200 é para você. Eita, eu disse, meu Deus do céu. O cara liga dizendo que tem 100, chegaram 200. Mas vocês acham que Deus parou por aí? Eles mandaram 200, depois mandaram mais 200, depois mandaram mais 200. E depois começou a entrar cesta de tudo que era canto do mundo. Rochinha foi um cara bem nascido, ele estudou no colégio Santa Maria, tinha um bocado de amigo rico. E os amigos ricos dele, ele mandavam mensagem e a turma mandava 500, outro mandava 1000, outro mandava 800. Olha, ele tinha uma conta, uma contazinha que eu uso, que era só para a pandemia. Dava para comprar um carro de luxo, zero. De tanto dinheiro que entrava, a gente comprou tudo de cesta básica, né? A gente saiu doando, entregando. Foram 1.200 cestas básicas. E quando essas cestas básicas, além das cestas básicas, a gente teve toneladas de alimento que foi doado para asilos, né? Foram também que cuida de crianças com orfanatos, umas casas de passagem também, que estavam com o pessoal de fora que vinha fazer tratamento de câncer, eles saíram distribuindo para quem precisava. E quando acabou a campanha, a gente teve que acabar a campanha porque iam derrubar a igreja. Aí Dom Paulo disse, pelo amor de Deus, uma fila de gente, todo mundo brigando por cesta, era gente na porta, e não tinha ninguém, só tinha 2 zeladores aqui de plantão. Aí o pastor disse, o filho de Dom Paulo está preocupado, é melhor parar essa campanha, vamos parar a campanha. Aí eu disse, poxa, mas tem gente com fome ainda. Não, meu irmão, mas vamos obedecer, vamos parar. Tá bom, vamos parar a campanha. E aí quando a gente parou a campanha, aí chegou um irmão, Robertinho, disse, ó, tem outro irmão levantando uma campanha aí, só que dessa vez é para ajudar numa cidadezinha do sertão chamada Manari. Eu disse, pronto, eu ainda tenho umas cestas aqui, vou doar para ele. Aí liguei pro cara, disse, Sérgio, tu estás precisando de quantas cestas? Ele disse, rapaz, estou precisando de 800. Eu disse, tu tem quantas? Ele disse, só tem 80. Eu disse, meu Deus do céu, eu não tinha nem mais 50 aqui. Mas o que eu tenho eu vou te mandar. Aí mandei para ele, mandei o dinheiro que eu tinha na conta também, mandei tudinho. Aí veio o exército de novo e toma mais 200 cestas. Eu sei que ele conseguiu as 800 cestas para levar para a Manari. E assim, isso foi uma obra de misericórdia que nós fizemos, e nós não achávamos que estávamos habilitados para fazer, e nós não estamos. Deus é que cuida. Quando Ele levanta alguém para fazer uma obra de misericórdia, Ele mesmo provê. E foi isso que Ele fez, e não foi a primeira vez que Ele fez isso na minha vida. Aqui no Ministério dos Semeadores já é a segunda vez que Ele nos levanta para fazer uma obra. No passado, aqui, antes da pandemia mesmo, nós tivemos uma palestra com o pastor Edson. Ele é lá da igreja de Cajueiro. E ele tinha, e ainda existe, um lugar chamado Granja Chamar, onde cuidava de deficientes, viciados em cocaína, em maconha, em droga, todo tipo de droga, álcool também, né? Adictos, ele cuidava de adictos. E aí, ele deu uma palestra pra gente, e no meio da palestra ele disse que chegou um cara lá, no meio da reunião, disse, eu não quero mais ficar aqui não, que a gente aqui é obrigado a comer o pão que o diabo amassou. Ele pegou o pão e bateu assim, na mesa. Porque lá, no meio do mato, o pão lá só chegava uma vez por semana. E era um refúgio de uma padaria que ele doava, e aí o pão ficava duro mesmo, né? E eles não tinham pão para comer, só comiam cuscuz. E o cara disse, mas cuscuz, né? O pão aqui, o pão, sabe, para cá, o pão que o diabo amassou. E aí um irmãozinho ficou
sentiu mal com aquilo, aí se levantou e disse: vamos levantar uma campanha aqui da igreja, para a gente fazer um forno de padaria lá naquela igreja, naquela anja, e ensinar eles a fazer o pão. Silvestrinho, quem conheceu o Silvestrinho aqui? É falecido. Ele se levantou, vamos conduzir uma campanha. Aí eu disse: poxa, que massa. Eu era novo nos semeadores ainda, eu estava assistindo assim, feito vocês, não era coordenação, não era nada, eu estava só lá. Só que naquela época eu tinha recebido uma bênção muito grande de Deus, algo dos céus, assim, inesperado. Foi um negócio que eu nem contava, mas que veio assim, que foi maravilhoso. Num período que a gente estava com bastante dificuldade, uma bênção financeira imensa, imensa. E aí Deus, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, esse relacionamento assim com Deus. Quando ele ficou e disse: e aí, eu te dei a bênção, tu vai ficar quieto? Foi mais ou menos assim, foi bem formal mesmo. A fala de Deus comigo foi essa: e aí, tu vai fazer nada? Aí eu disse: vou saber com ele como é que vai ser essa campanha para ajudar. Aí eu liguei para ele: ô Silvestrinho, meu irmão, olha, eu queria ajudar nessa campanha que você está fazendo aí, para lá para Ganja chamar. Como é que vai ser? Como é que eu posso ajudar? Ele disse: meu irmão, eu me empolguei, peguei o microfone, falei lá da gente fazer isso. Eu não tenho um tostão para fazer. Eu disse: sério? Eu não sei porque Deus mandou falar isso lá, mas eu não tenho um tostão para fazer. Aí eu entendi porque ele fez isso. Ele não tinha um tostão, mas eu tinha. E Deus me intimou a fazer um forno de padaria lá naquela igreja. E a gente fez um forno de padaria, doou a maceira, e depois eles providenciaram aí um curso para treinar aquele pessoal, para eles aprenderem a fazer o próprio pão. E aí eu fui usado naquela oportunidade, e nós somos usados em várias oportunidades, mas a gente precisa ter desprendimento das coisas materiais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a gente se apegar muito às coisas materiais: não vou ajudar não porque meu dinheiro está curto esse mês. Não vou ajudar não porque isso não é obrigação minha. Não vou ajudar não porque eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, você vai estar fazendo a mesma coisa que fez o sacerdote, a mesma coisa que fez o levita. Você vai estar passando de reto. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados sim para evangelizar, mas para socorrer cada irmão que nós encontrarmos no caminho. E eu trouxe esse testemunho aqui porque, não para nos exaltar os semeadores, não, eu trouxe esse testemunho porque ele pode servir de exemplo para cada um de vocês. Quando vocês forem chamados, receberem chamados, não passem de reto, não passem pelo outro lado. Exercitem o amor ao próximo. Se você é um cristão, você tem um chamado à misericórdia. Se você é um discípulo, você tem um chamado à misericórdia. Cuidado com a avareza, ela pode nos levar ao inferno. Segundo Timothy Keller, nesse livro que eu li para vocês, a misericórdia diante de todo tipo de necessidade humana é uma marca tão essencial ao cristão que pode ser usada como teste de fé verdadeira. Vou repetir isso. A misericórdia diante de todo tipo de necessidade humana é uma marca tão essencial ao cristão que pode ser usada como teste de fé verdadeira. Ou seja, Deus pode estar testando você, lhe colocando à prova. E vocês são colocados à prova naquela estrada de Jericó. Não passe de reto. A misericórdia não é opcional, nem tampouco um acréscimo à vida cristã. Ao contrário, a vida dedicada às obras de misericórdia é uma marca que não pode faltar na fé verdadeira. Todos os cristãos são chamados a exercer misericórdia. Contudo,
verifique a possibilidade de Deus estar chamando você para um envolvimento mais profundo com pessoas carentes. Porque esse chamado pode ser eventual. Numa pandemia, como aconteceu comigo, como aconteceu conosco, dos semeadores. Mas pode ser um chamado, sim, para um ministério. Veja o pessoal aí do Amar, que trabalho lindo que eles fazem aí no Coque. Eu soube que um jogador de futebol que nasceu no Coque, que veio do Coque, começou a ganhar dinheiro, ficou famoso, aí doou uma casa. Eles nem tinham uma sede lá, eles eram alugados, eles ganharam uma casa lá, agora eles têm uma sede para poder educar aquelas crianças, para poder evangelizar e alimentar, sobretudo. Eles doam muita cesta básica. É um ministério que vale a pena a gente ajudar. O ministério, eles nem sabem que eu estou falando deles hoje, mas é um ministério que merece honra. E a palavra de Deus diz: a quem tem honra, honra. A quem tem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Mas a quem honra, honra. Então vamos honrar esse pessoal. Às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. Você tem várias maneiras de ajudar. Inclusive, sendo um mantenedor de pessoas que vão no front e fazer a obra, como esse pessoal do Amar faz. Lembre-se, foi por pura misericórdia que Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, para que um dia, e olha, esse dia está próximo, a gente possa voltar a ter vida eterna. Misericórdia plena. Hoje, nossas vidas duram no máximo 80 anos, talvez 90, se Deus permitir, mas vai chegar um tempo, quando Jesus voltar, que nós vamos ter vida eterna, um corpo glorificado. E isso só é possível graças à misericórdia de Jesus. Misericórdia de Deus Pai primeiro, que mandou Ele aqui, e a misericórdia dele por ter derramado seu sangue na cruz por nós. Amor. E Ele nos manda amar o próximo como eu vos amei. E Ele nos amou assim, dando sua vida por nós, para que a gente um dia possa ser colocado diante da face de Deus novamente. Eu vou repetir mais uma vez. As obras de misericórdia não salvam ninguém. Nós a fazemos porque nós já somos salvos. Então repitam. As obras de misericórdia não salvam ninguém. Nós as fazemos porque já somos salvos. Aleluia. E meu último versículo da noite. Tiago 2, 26. E com ele eu encerro. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E Deus abençoe vocês. É isso, irmãos. Semeadores têm esse tempinho agora para perguntas.